gravando, depois a gente disponibiliza. Pessoal, bem-vindos, boa tarde. Curso de graduação da UF, Gestão da Informação, segundo período das atividades emergenciais, disciplina Inteligência de Negócios, hoje, 26 de outubro, 26/10/2020. Vamos começar a nossa disciplina, vamos começar o nosso curso. Sejam bem-vindos. A gente começou no período passado, um período diferente, um período de aprendizado, né, um período de fazer coisas diferentes, de improvisar, de tentar fazer alguma coisa, melhor que não fazer nada. Então, a gente sabe que o momento tem prós, tem contras, tem dificuldades, tem facilidades, e a gente tenta conviver e sobreviver a esses diversos desafios, tá? Se não der, não tem problema e não dá para todos, tá? Mas, se possível, eu gostaria de ver o rosto de vocês, pelo menos um pouquinho, né? Para a gente, vocês especificamente, né, a gente já conhece, porque já teve outro contato, mas em outras disciplinas, às vezes, a gente nem conhece as pessoas. Então, se um pouquinho vocês puderem ligar a câmera, só para a gente se ver e matar saudade de todos aí, tá? Vocês todos se conhecem, né? É bom mesmo, né? Nessa plataforma nossa, eu consigo até 50 conexões simultâneas, mas normalmente eu consigo 12 câmeras ligadas simultaneamente. Então, no decorrer aí das aulas, tal, quem quiser ligar a câmera, quem quiser ficar de câmera ligada, tá? É muito bem-vindo. Fiquem à vontade para isso, para dentro aí do possível. Obviamente, às vezes a gente quer dar uma cochilada, quer fazer alguma coisa, enfim, pode ficar à vontade também. Não é mandatório, não, mas é muito bom a gente ver o rosto. Eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. Então, é prudente, é bom, em alguns momentos, tá? E é um momento que, para nós professores, é especialmente difícil, porque dar aula sem uma interação é estranho, é muito estranho, é mais difícil. Então, dentro do possível, quando vocês puderem, for possível participar, sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade para se conectar, para ligar a câmera, para estarem presentes, tá? Eu, particularmente, gosto muito. Então, dentro do possível, fiquem à vontade aí para estarem presentes, para a gente ver o rosto. Por exemplo, o Marcos Antenor e a Ana Luísa, eu não tive a oportunidade de conhecer presencialmente. Então, eu os conheço desde o período passado, mas os conheço virtualmente. Então, é difícil, às vezes. A gente, né, no momento, esse ambiente virtual, ele nos permite uma série de coisas, mas ele limita outras também. Então, dentro do possível, é bom a gente lembrar os rostos, as faces. Eu particularmente gosto. Porque depois a gente vai encontrar na rua, encontrar nos lugares, aí, assim, né, assim, vai perder a oportunidade de se falar, de cumprimentar, enfim, então é legal. Dentro do possível, fiquem à vontade aí, tá? Bom, pessoal, a nossa disciplina é Business Intelligence, BI, né? Então a gente deu o nome aportuguesado, obviamente, Inteligência de Negócios. Ela não é exatamente uma sequência de análise de dados 4, embora a análise de dados 4 seja pré-requisito para essa disciplina. Aqui nós não vamos, principalmente nessas 9 semanas, né? Em períodos normais, até que a gente aventura um pouquinho, a gente brinca um pouquinho com data mining, com alguma coisa desse tipo. Mas nesse período nosso aqui, a gente já tem conteúdo suficiente para passar muito aperto nessas 9 semanas que nos aguardam, nesse período aí que nos aguarda. Então, não é sequência de análise de dados 4, e um insumo fundamental para essa disciplina nossa é banco de dados. Então, esse é mais importante do que a análise de dados 4. A maioria de vocês já estão fazendo, já fizeram, já tem algum relacionamento com o banco de dados, e se não, vai ser o momento da gente aprender um pouquinho aí agora também, tem, né, a grande vantagem que depois que inventaram a internet, né, o Google, essas coisas, a gente não passa muito aperto, não. A gente sempre tem onde recorrer, tem, né, e se precisarem também, eu estou à disposição para a gente trabalhar aí no decorrer do semestre. Essas 9 semanas, tiro curtíssimo, a gente tem trabalho, muito trabalho, e a nossa experiência no período passado é que a gente chegou no último dia de aula, no dia de apresentar os trabalhos não estavam prontos e perfeitamente compreensível, e nós conseguimos postergar
aquela apresentação, porque o nosso semestre terminava no dia, né, as minhas aulas eram 5 e 6, na segunda e terça, as nossas aulas, e o semestre, esse período especial, emergencial, ele ia até na sexta ou no sábado. Então, nós conseguimos ganhar mais ou menos uma semana, o que não é bem verdade agora, porque nosso último dia de aula é dia 22, o último dia de aula do período é dia 23, e 24 e 25, eu tenho certeza que nem vocês, nem eu, nós não queremos estar apresentando trabalho, discutindo, né? Então, por mais que eu goste de vocês, vocês gostem de mim, por mais que nós gostemos de estudar, a nossa última data vai ser 22 de dezembro. Então, a gente, nessa data, a coisa acontece, fechou, acabou, é da forma como tiver, entendeu? Então, nós não temos muito tempo a perder, não. E nesse sentido, aí a gente vai começar a brincar, a ideia hoje é a gente deixar tudo, a gente praticamente não vai ver conteúdo hoje, a gente não começa em conteúdo hoje, mas a gente tem que deixar tudo amarradinho, e a partir do final da aula, né, e dentro da disponibilidade de vocês, a gente já começa a acelerar, já começa a passar sebo nas canelas, tá? O que tem de parecido com a análise de dados 4 é que a gente tem um trabalho do semestre inteiro. Só que diferente da análise de dados 4, que os conteúdos, eles eram de alguma forma independentes, né? Quando a gente estava falando de análise fatorial, é independente de cluster, que é independente de regressão logística, aqui o nosso projeto tem começo, meio e fim. Eu não consigo fazer a etapa seguinte se eu não tiver feito a etapa anterior. Então, a gente tem que fazer, né? Tem uma etapa que é modelar o banco, que não tem jeito, eu tenho que modelar o banco, porque se eu não modelar o banco, eu não vou conseguir colocar dados dentro do banco. Então, as etapas, elas têm que ser seguidas e não tem como. E a gente vai avaliando por etapa também. Então, a gente tem esse trabalho do semestre, né, desse período nosso, que a gente começa a desenvolver hoje já. É o momento, é agora. E a gente tem, então, essa é a grande atividade. E digamos assim, toda a parte de sustentação teórica, de sustentação conceitual, ela se dá no desenvolvimento desse trabalho. Então, a gente tem algumas apresentações, tem PowerPoint, tem algumas coisas, que eu vou gastar tempo quase nenhum com isso. A gente vai muito para a prática mesmo, tá? E durante a prática a gente vai discutindo os conceitos aí subjacentes ao que a gente estiver fazendo. Não, eu sou um ferrenho defensor né, essa história que teoria não resolve. Para mim é o maior papo furado. Nem só teoria, nem só prática, mas as duas coisas em conjunto. A gente não consegue desenvolver e ganhar independência e consegue pensar diferente se nós não tivermos sustentação conceitual. Então, esse papo que só prática resolve, não resolve. A prática te leva para o lugar comum, a teoria te leva para o lugar especial. As duas coisas juntas é o melhor dos mundos, é o casamento perfeito. É com isso que a gente vai tentar trabalhar, e com isso que eu tento trabalhar sempre. Eu não abro mão de conceitos, de fundamentos, de teoria, mas, obviamente, eu adoro ver essas coisas sendo aplicadas, né? Então, é essa a lógica, e a gente vai usar esse trabalho no decorrer do semestre para desenvolver isso. É assim que a gente vai trabalhar. E tem outra atividade que vocês já podem começar, daqui a pouco a gente abre os arquivos e a gente vai detalhando tudo direitinho, tá? Que vocês podem começar já agora também, marca registrada dessa disciplina, vocês darem mini curso. Então, cada um dos alunos terá que dar um mini curso de uma determinada ferramenta. Eu sugiro, e é relativamente mais fácil, dar mini curso de ferramentas de visualização, mas não precisa ser ferramenta de visualização. Quero fazer um mini curso de uma ferramenta de geomarketing, quero fazer um mini curso de uma ferramenta de ETL, Então, de ferramentas, de soluções que tenham a ver com o nosso conteúdo, né, com a nossa disciplina, então é muito bem-vindo e é assim que vai funcionar. E como que funciona esse negócio? Então, a partir de hoje, vocês já vão ver, já vão definir, vão falar sobre o que vocês vão dar o mini curso, e a gente vai precisar de horários extras, não só para os mini cursos, tá? No período passado, né, nós tivemos horários extras, sábado de manhã, sábado à tarde, à noite. Então, e não é por mim, Zé Eduardo, não, é muito mais por vocês, né? Então, eu poderia colocar os conteúdos gravados, assim, eu acho que tem lá seu valor, não é que não tenha, mas eu gosto muito da interação, eu gosto muito da coisa, né? Do calor, da coisa acontecendo, das dúvidas, dúvida de um é dúvida de outro, então, já de antemão, eu falo que eu tenho disponibilidade para a gente marcar encontros em horários alternativos quaisquer.
Ah, não pode todo mundo, a gente faz o encontro e grava. Ah, então um outro dia com outras pessoas. Então, a minha proposta é que nós tenhamos muito mais encontros do que esses, não são 18, né, do que as nossas 16 aulas que estão previstas, contando com a de hoje. Então, porque na segunda-feira que vem é feriado, então não tem aula, mas que a gente tenha bem mais encontros que esses 16 previstos, tá? Então, estou me colocando à disposição para isso, para a gente fazer esses encontros. E aí, nessa atividade nossa, nesse minicurso, que vocês terão que desenvolver e ministrar um minicurso, a gente vai precisar de horários extras também. Então, isso é até legal, porque, por exemplo, o Guilherme fala, Zé, eu quero dar o meu minicurso na quarta-feira, 7 horas da noite. Pode? Pode. Eu quero no sábado à tarde. Pode, pode. Então, obviamente, o minicurso, né, quanto mais pessoas puderem fazer, melhor, mas dado a excepcionalidade do momento, o principal objetivo é quem estiver ministrando o minicurso aprender bem aquela plataforma, aquele software, aquela ferramenta que ele tiver que ministrar o minicurso, porque para a gente ensinar, a gente precisa aprender. Então, a ideia é que cada um de vocês tenha um contato com uma plataforma dessa, com um ambiente desse. Então, a gente vai ter que ter esses horários aí, porque dentro dos nossos 16 encontros não seria possível, tá? E aí, né, as ferramentas quais são? De preferências de visualização, mas não está limitado de novo a visualização. Tableau, ClickView, ClickSense, Spotify, enfim, Cognos BI, MicroStrategy, qualquer uma dessas ferramentas, tá? Dundas BI, tem um tanto deles aí que a gente pode escolher um. A maioria deles tem nas nuvens, então é melhor, é mais prudente, funciona melhor quando a gente instala a versão desktop. Mas, por exemplo, o Google Data Studio funciona perfeitamente bem nas nuvens e dá para fazer, é mais limitado, mas dá para explorar todos os conceitos de uma ferramenta de visualização. Então, vocês podem ficar à vontade para isso. E nós não queremos minicursos repetidos, e terá prioridade quem se manifestar primeiro. Então, lá no nosso grupo de WhatsApp, Raquel, por exemplo, professor, eu vou dar o minicurso da ferramenta X, e a gente vai montando a listinha. Então, quem for se manifestando primeiro vai tendo prioridade, e a gente vai montando a lista. E a gente impreterivelmente, da metade de novembro em diante, nós temos que começar os minicursos. Mas se alguém quiser já na semana que vem, por exemplo, ministrar o minicurso, a gente já caminha também. Mas a partir de meados para o final de novembro, nós já vamos começar o minicurso. Então, não dá para chegar lá na frente para vocês aí decidirem ferramenta e tal. E tem um ritualzinho nesse minicurso também. O que vocês vão ter que fazer? Previamente, por exemplo, imagina que o Guilherme vai fazer um minicurso de Power BI. Então, previamente, ele tem que montar um manual mínimo para vocês, falando como que baixa, como que instala, se tem que criar usuário, se não tem, de dar o caminho das pedras para vocês, porque no dia que ele estiver dando o minicurso dele, é esperado que vocês... O que é o minicurso? Ele vai falar da ferramenta, vai disponibilizar um planilha Excel, uma basezinha de dados para vocês, e vocês vão usar aquilo com ele mostrando. Fala, olha, essa base de dados, ela é uma base de dados de vendas, tem tantas linhas, tantas colunas, tem assim, assim. Aqui nós importamos a base de dados para o ambiente, para a ferramenta, então importamos, viu, deu erro, muda tipo de dados, aqui a gente faz isso, faz aquilo. Agora nós vamos fazer um gráfico de pizza com a variável X, então vai mostrar como que faz. Olha, eu posso mudar a cor, eu posso mudar o rótulo, eu posso colocar o título. Vamos agora fazer um gráfico de barras, vamos fazer um gráfico de... eu posso ter um campo calculado. Então, ele vai mostrar como que usa a ferramenta, obviamente, sem muita aprofundamento, mas essa é a ideia, essa é a lógica. No minicurso, cada um apresente. Então, ele tem que preparar previamente uma informação mínima para todos vocês poderem acompanhá-lo e fazer o mesmo durante o minicurso dele, ok? Esse minicurso, então, a gente tem, é uma atividade, está dado e a gente está conversando a respeito disso. O que vocês precisam fazer é selecionar qual ferramenta vocês vão fazer. E aí, o que acontece? Para quem quiser antecipar,
a gente vai antecipar sem problema nenhum. Mas se não, a gente vai fazer sorteio lá em meados de novembro. Quando é presencial, eu faço o primeiro sorteio, aí tem a primeira apresentação. Aí no dia da primeira apresentação, eu faço o segundo sorteio. Ou seja, teoricamente, todos teriam que estar com esse mini curso preparado para o primeiro dia, né? Me parece bastante lógico, me parece bastante justo. Então, todos estariam com o mini curso pronto para o primeiro dia, porque poderia ser sorteado. Então, obviamente, se não foi, tem a oportunidade de aprender com quem está fazendo, o que a pessoa fez de legal, o que poderia ter feito diferente, e ter a oportunidade de evoluir, de ir melhorando, né? A partir do primeiro que foi apresentado. Tá claro isso? Dúvida? Pode perguntar, podem ficar à vontade, tá? A hora que eu estou compartilhando tela, que não é o caso agora, às vezes fica mais difícil de eu ver o chatzinho aqui, de eu ver mensagem, tá? Professor, eu tenho duas dúvidas. Primeiro, você vai analisar o conteúdo programático do minicurso antes da gente apresentar? Ou a gente pode escolher e só te passar mesmo? Pode escolher. E outra, se o mini... Tá. E o minicurso é individual ou vai ser em grupo? Individual. Aí o que acontece, Raquel? A gente vai aprendendo, vai aprimorando. Nesse periodinho curto agora, houve minicursos muito bons e outros nem tanto. Então, a gente precisa de tratar isso com um pouquinho de mais zelo, mais esmero, mais cuidado, para ser bom para você e para ser bom para os seus amigos, né? Para você gastou tempo para aprender, para estudar, para preparar, obviamente para você foi bom, mas de você também permitir que seus amigos compartilhem do seu aprendizado, tal. Então, é importante que a gente... Esse minicurso, né, é esperado que ele caiba dentro da aula, de 1h30, por aí, tá? Então, é outra questão também, que o pessoal não aproveita o tempo que tem. Às vezes mostra um gráfico de pizza e não mostra mais possibilidades de criar outras coisas, outras visualizações, outros gráficos. Então, de usar esse tempo que vocês têm da forma que vocês quiserem. Por exemplo, eu mostrei como que cria um gráfico de barras, por exemplo. Eu poderia passar uma atividade e falar assim, olha, agora vamos criar outro gráfico de barras com a tal variável agora. Então, tem aí 5 minutos para criar, 3 minutos para criar. Então, vocês poderiam utilizar isso dessa forma também, tá? Mas eu não vou, digamos assim, avaliar o seu plano de minicurso previamente, tá? Você pode ficar à vontade para construir, para fazer da forma que você quiser, tá bom, Raquel? Outra coisa que eu, obviamente, não pode ser diferente, tá? E não dá para cobrar, tá? Então, eu espero ter bastante sensibilidade para isso, é que não é esperado, não posso cobrar de forma alguma, que vocês tenham uma conexão perfeita à internet, às vezes trava, às vezes cai, e absolutamente ninguém perde ponto por causa dessas coisas, tá? Então, não estressem, porque, né, a gente tem visto algumas experiências que as pessoas se descontrolam por causa de uma queda de internet, por exemplo, ou porque às vezes está picotando, às vezes está travando. Então, pelo amor de Deus, não é a questão, não é o caso, tá? Então, se isso acontecer, sigamos em frente, vida que segue, isso não pode ser um problema na nossa vida, ok? Problema de conteúdo, sim, porque a gente pode, né, fazer o melhor possível, a gente pode desenvolver, a gente pode aprender, mas questões técnicas, questões de internet, questões de queda de conexão, pelo amor de Deus, isso não pode ser problema, não pode ser perrengue pra gente. Tá claro? Beleza? E a outra atividade pesada, essa é pesada mesmo, é o nosso trabalho da disciplina. Então, esse trabalho ele pode ser feito, nós estamos aqui em 12 alunos. A gente pode ter 4 grupos de 3, ou 3 grupos de 4, ou se quiserem fazer diferente, se quiserem fazer individual, fazer em dupla, do jeito que vocês fizerem, mas é um trabalho pesado e a experiência tem mostrado que é melhor fazer em grupo, que é melhor, né, de vocês trocarem experiência, de conhecerem, de verem, de fazerem. Então, é melhor, eu sugiro que vocês, no mínimo, façam em dupla,
Por que no mínimo faço em dupla? Porque a gente vai ter que instalar software, configurar computador, ter backup disso, que às vezes funciona em um, às vezes não funciona em outro. Então, a gente vai precisar de ter essas situações. Aí, também, aqui a gente não tem muito tempo não, tá? Então, o ideal é que até amanhã a gente já tenha essas coisas definidas, mais tardar na terça-feira da semana que vem, após o feriado. Que a gente já tem essas coisas muito bem definidas, muito bem encaminhadas, tá? Amanhã a gente já vai ter aula, assim, né? A gente já vai começar firme e forte nesse negócio, já vai ter atividade. A disciplina, eu vou configurá-la no Moodle, então eu não tive, no semestre passado, no período passado, não tinha, nesse terá. Então eu vou colocar atividades no Moodle, vamos fazer a coisa lá, vamos usar aquele ambiente lá da melhor forma possível. Eu ministrei um MBA, um módulo no MBA nos 2 últimos finais de semana. E eu desenvolvi o ambiente no Moodle, eu achei que ficou até legal, bem interessante, mas também mesclando essas coisas, tá? Mesclando WhatsApp, mesclando essas plataformas, lá eu usei o Zoom como um ambiente de aula, mas então a gente usando essas coisas e a combinação tem sido boa. Então, eu vou disponibilizar isso tudo lá, a gente terá uma série de coisas lá também, uma série de informações. Então, a partir de amanhã, provavelmente a gente já terá isso tudo lá. O nosso trabalho dessa disciplina, nós precisamos de um banco de dados. De novo, é um pouco diferente de análise de dados 4, que lá nós tínhamos uma planilha, né? Nós precisávamos de uma planilha lá com os dados. Aqui, preferencialmente, é que eu tenha um banquinho de dados em algum SGBD, que pode ser SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2, em qualquer coisa, tá? Em SQLite, pode ser em qualquer coisa, que a gente tenha um banco de dados, um banquinho de dados, porque o nosso trabalho vai ser, a partir de um banco de dados que a gente tem operacional, de alguma coisa que a gente tenha, nós vamos criar um banco de dados multidimensional, um banco de dados dimensional, né? Quando isso começa a crescer, o modelo que a gente faz, a gente vai dar o nome para isso de Data Warehouse, a gente vai falar isso no nosso conteúdo. Então, a gente vai ter um banco de dados original, nós vamos desenhar um banco de dados multidimensional a partir do banco relacional que nós tivermos, vamos construir os nossos programinhas para ler os dados daqui e trazer para cá, utilizando algumas ferramentas. E depois vamos pendurar a nossa ferramenta de visualização nesse banco multidimensional que nós criamos, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês terem a ideia do desenho da disciplina, do que é, o que a gente vai tratar nessas 9 semanas, o que a gente vai ter que instalar, configurar, como que a gente vai trabalhar com isso aí por esses dias, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Podem ficar à vontade para interagir, se quiserem perguntar alguma coisa, tá? Zé, o trabalho é no máximo trio? Ou é quarteto? Pode ser até 4 pessoas. Esse trabalho da disciplina aí. Fechou. Tá? Estão vendo minha tela aí, né? Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é o seguinte, tá? Obviamente, nós vamos trabalhar aqui numa situação miniaturizada. Então, mas quando nós trabalhamos nessa situação miniaturizada, nós estamos pensando em aplicar esses conceitos, esses fundamentos, em médias e grandes empresas, em médias e grandes corporações, em empresas que tenham mais de um sistema, mais de uma aplicação, mais de um banco de dados, que tenha uma complexidade maior, que faça parte de uma complexidade maior. Então, se a gente imaginar, por exemplo, né, uma Algar Telecom, uma CTBC,
a Algar Telecom ela tem uma quantidade muito grande. Eu vou até voltar uma tela aqui, que aqui dá para a gente... daqui a pouco eu passo para aquele outro lá, mas essa é uma ideia. Primeira coisa que a gente precisa de desmistificar. Quando a gente fala de BI, de Business Intelligence, o mercado, de uma forma geral, alguns de forma consciente, a maioria de forma inconsciente, trata BI como a parte de visualização de dados, só a parte de visualização, das ferramentas de visualização. Trata BI só como os dashboards, os KPIs, os indicadores. Aquela parte é só a ponta do iceberg. Quando a gente está falando do framework do BI, do ecossistema, nós estamos falando de coisas bem mais amplas, de coisas bem maiores, tá? De um universo, de um mundo bem maior. Então, essa é a ideia que eu ia desenhar. Então, o que a gente tem, tá? Imagina uma empresa igual Martins, igual Tribanco, igual Algar, igual as grandes corporações, né? Um banco, uma grande empresa, uma grande indústria. Então, o que eles têm no dia a dia deles, tá? Eles têm sistemas de vendas, por exemplo, tá? Então, a gente olha do lado esquerdo aqui dessa ferramenta, então a gente tem um sistema de vendas, a gente tem sistemas de operações, a gente tem sistemas de RH, a gente tem sistemas financeiros, a gente tem dados externos, a gente tem log de sistemas, a gente tem dados de navegação, de internet, de clickstream. Então, a gente tem uma série de lugares, de sistemas que estão gerando dados para nós, para as organizações de uma forma geral. Tá? As organizações funcionam assim, então, elas operam dessa forma. Para elas operarem, para a Algar Telecom vender, instalar telefone, cobrar, faturar, então ela precisa de vários sistemas. Ela tem vários sistemas e esses sistemas estão rodando ao mesmo tempo, paralelamente, cada um com uma função, com uma especificação, com uma funcionalidade específica. Dado que isso está tudo separado, qual que é a grande dificuldade das organizações, das corporações? De verem as diversas informações de uma forma centralizada, de uma forma única, de uma forma integrada, porque os sistemas estão divididos, estão espalhados, estão esparsos. Então, para nós sabermos a realidade, a situação, os números de uma empresa, os dados estão distribuídos em vários lugares. Então, né, estes dados que estão distribuídos em vários sistemas, em vários bancos, qual que é a ideia disso? A gente vai juntar, extrair isso desses diversos sistemas e vai juntar isto no que a gente chama aqui, olha só, o que a gente chama de Data Warehouse, que a gente chama aí de DW, tá? Então, o que é o nosso Data Warehouse? Qual que é a ideia do Data Warehouse? A ideia do Data Warehouse é um grande banco de dados, com os dados integrados, com histórico, que diz a história toda da empresa. Então, consistentes, bem amarradinhos, bem consolidados. Então, neste Data Warehouse, eu consigo ter toda a história da organização, ter toda a história da empresa. Só que para nós extrairmos esses dados dos sistemas operacionais e trazermos para o nosso Data Warehouse, primeiro que a gente tem que desenhar o nosso Data Warehouse. O nosso Data Warehouse vai ser um banco de dados, tá? E aqui no nosso exercício, principalmente, a gente vai fazer uma modelagem do tipo estrela, que nós vamos ter tabelas de dimensão e tabelas fatos. Então, nós vamos desenhar, modelar o nosso banco de dados. Então, a gente vai ter um banco de dados, a gente vai desenhar um banco de dados. Esse nosso banco de dados, que a gente está aí chamando de Data Warehouse, ele tem que representar, ou ele tem que suportar os dados que estão nos vários sistemas que eu mostrei para vocês aqui do lado esquerdo. Então, imagina que eu tenho uma tabela de clientes em Sales, uma tabela de clientes em Operations, uma tabela de clientes em Finance. Então, do lado de cá, no meu Data Warehouse, eu vou ter uma tabela de clientes.
e ela tem que ter as informações que estão em vários sistemas do outro lado, do lado esquerdo. Então, eu não invento informação para colocar no meu Data Warehouse. No máximo, eu tenho as informações que eu tenho do lado esquerdo, mas aqui agora, as informações integradas, consistentes, tratadas e transformadas. Para eu fazer isso, né, então, eu tenho um conjunto de ferramentas que são denominadas de ETL. que implementam o conceito ETL. Então, o que é o ETL? Aqui, olha só, o que são essas ferramentas ETL? Tá? O que são? São softwares, são, né, equivalente a uma linguagem de programação, por exemplo. Então, são linguagens que são concebidas, que são desenhadas, que têm, digamos assim, uma série de recursos para extrair, para transformar e para carregar, fazer load. Então, o E é de extração dos dados nas diversas fontes que a gente tem. T, transformar o que para quê? Transformar os dados que estão aqui na origem para colocá-los no formato, na consistência, no nosso Data Warehouse. E o L é a carga. Então, eu vou extrair esses dados de algum lugar, vou transformar esses dados e vou fazer a carga desses dados em algum outro lugar. Então, esse conjunto os softwares que implementam esse conceito, né, são os softwares de ETL. E nós temos alguns softwares ETL, tá? Então, é equivalente, né, a um Java, é equivalente a um C, um C++, um Python. Só que eles já são desenhados, tem uma série de facilidades, de funcionalidades, que a gente faz praticamente tudo visual, né? A gente já tem vários objetos já prontos, já desenhados. Eu preciso de conectar em um banco de dados. Eu já tenho um objeto que conecta em banco de dados. Eu tenho que passar os parâmetros para esse objeto conectar em banco de dados. Mas eu não tenho que escrever todo o código para conexão em um banco de dados. Então, a gente já tem uma série de funcionalidades para isso. Então, nós temos os dados de origem, nós desenhamos o nosso Data Warehouse, nós construímos as nossas aplicações em ETL. Agora que os dados estão no nosso Data Warehouse, aí a gente pode fazer os relatórios, os analytics, os dashboards, os alerts, os scorecards. Então, o que normalmente, né, no senso comum, chama-se de BI, é só a pontinha do iceberg, né? É só essa visualização aqui. Mas para chegar aqui, existe um trabalho sujo aqui por trás de todo tamanho, que ninguém tem noção disso. Normalmente, os leigos, a maioria das pessoas não tem a noção disso. E é isso que a gente vai tratar, né? A gente vai tratar da parte bonitinha, da parte de visualização? Sim, isso nós vamos tratar. Mas a gente quer entender o processo como um todo. A gente quer aprender o processo como um todo. Então, vocês, como egressos do curso de Gestão da Informação, a maioria de vocês estão trabalhando nessa ponta daqui, de criar as visualizações, os dashboards, de usar as ferramentas. Mas é uma possibilidade. Eu posso ser analista de ETL, ou desenvolvedor ETL, que eu desenvolvo os programas para fazer isso aqui. Eu posso ser um arquiteto de dados. Eu posso ser um profissional que trabalha com os dados, que modela os dados. Acho que é Letícia que está com o microfone aberto, Letícia. Ai, peraí. Acho que... beleza. Então, tem essa série a gente, né, enquanto profissão, enquanto formação, a gente tem uma série de possibilidades que a gente pode trabalhar, ok? Então, é um pouco disso que a gente vai discutir, que a gente vai trabalhar, e o que a gente pretende aprender nessa nossa disciplina aqui, na disciplina de BI, de inteligência de negócios. Então, o que a gente tem que de agora para sempre a gente tem que sair do lugar comum, começarmos a entender a coisa como de fato ela é, que essa parte de visualização é tão somente uma parte de BI, não é o todo de BI. BI é esse complexo, essa questão toda aqui. E nós, enquanto profissionais de gestão da informação,
nós poderemos atuar, trabalhar em qualquer ponto deste. De novo, né? Os alunos egressos da gestão da informação, a maioria deles tem trabalhado aqui na parte de visualização, mas nós temos alunos, né, nós temos profissionais que desenvolvem outras atividades, que trabalham em outras pontas desse processo aí de análise de BI, de inteligência de negócio, de uma forma geral. Tá claro? Tem dúvida? Tem pergunta? Então, José, um exemplo de ETL, o Axis é um exemplo? Ele tem, digamos assim, ele tem algumas funcionalidades de ETL. É que ele é um ambiente completo, integrado. Ele tem o banco, ele tem a parte de programação, ele tem a parte de visualização, de construção de relatórios, tudo. Então, ele tem um ambiente integrado que ele tem, né? Ele traz vários conceitos, ou ele contém, ou ele implementa vários conceitos. Mas ele não é, por essência, uma ferramenta de ETL, não, viu, Frank? A gente vai ver algumas aqui, a gente vai comentar algumas. Mas, por essência, assim, ele não é exatamente uma ferramenta de ETL. Não, beleza. Tá? Mas ele tem algumas funcionalidades de uma ferramenta de ETL. Sim? É porque eu já usei o Axis para converter banco, né? Para mudar um banco para o outro, organizar a tabela. O Axis é sempre bom para isso, vamos dizer assim, uma ferramenta muito útil. Então, sim, eu lembrei você falando aí, o Axis pode ser um exemplo. Então, ele tem algumas dessas funcionalidades, exatamente. Mas, na hora que a gente pega uma ferramenta ETL por essência, eu vou hoje, acho que dá tempo, eu vou, inclusive, a gente entra aqui, mostra algumas coisas, mostra para vocês. Vou até colocar para carregar aqui, porque eu consigo mostrar. Deixa eu ver aqui. Vou deixar carregando aqui, que daqui a pouco eu compartilho outra tela. Então, beleza, caminhamos aqui. Qual que é a visão geral da nossa disciplina, tá? A visão geral da nossa disciplina é essa aqui, olha só. Então, o que a gente tem, tá? Nós não temos, não espero trabalhar com vários bancos de dados. Mas imagina que vocês sejam consultores e tem uma empresa de consultoria, e vocês são especializados em projetos de BI. Tá? Então, o jeito mais fácil de a gente entender o que a gente vai fazer aqui nessa disciplina é isso. Vocês são consultores, acabamos de montar uma empresa de consultoria em BI, e nós implantamos projetos de BI de uma forma geral. Então, e nós acabamos de ser contratados para a Algar Telecom, para a gente fazer o projeto de BI deles, ponta a ponta, fim a fim, para desenvolver o projeto de BI deles como um todo. Então, o nosso projeto de BI, tá, a gente tem que, né, ele passa, tá, a gente olha nessa primeira ponta aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer nessa primeira, quando a gente olha para essa parte aqui do nosso negócio, tá? Olhando para aqui. Então, a gente vai lá para a Algar Telecom, nós fomos contratados, e a gente tem que entender com eles, assim, tá bom, né, quantos sistemas vocês têm? Quais são os bancos de dados? Que tipo de informação vocês usam para tomar decisão? Como que é esse negócio? Como que funciona esse negócio? Como que é o negócio de telecom? Então, a gente precisa de ir lá e entender e definir os requisitos de negócio. Vocês têm, inclusive, disciplinas no curso, acho que é engenharia de software, projeto de sistemas, alguma coisa assim, né? E lá nessa disciplina, vocês veem muito isso aqui, né? Definição de requisitos de negócio. Então, esse sistema tem que ter o quê? Essa aplicação tem que ter o quê? Para um projeto de BI, seria mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a gente tem que ir e entender qual que é o contexto, entender qual que é a demanda, entender quais são as necessidades, que tipo de informação para tomada de decisão. Então, esse é o cenário, é a primeira parte de qualquer projeto. Então, isso aqui, tá? Então, é o que eu espero que a gente tenha no máximo até terça-feira. Então, o que acontece? Eu tenho alguns bancos de dados aqui, tá? Alguns mais bugados, outros menos, mas eu tenho alguns bancos de dados que eu posso compartilhar com vocês. Mas o ideal é que vocês tivessem um banco de dados de vocês, tá? Ou dos negócios que vocês estão trabalhando, ou do lugar que vocês estão trabalhando. E daqui a pouco eu comento disso, mas o ideal é que esse banco de dados tivessem algum, né, pode ser não no SQL, poderia estar, por exemplo, em MongoDB, daria um pouco mais de trabalho, mas não tem problema.
Mas o ideal é que tivesse aí em algum banco de dados relacional. Pode ser inclusive Access, viu, Franklin? Mas que tivesse lá as tabelinhas, os relacionamentos entre as tabelas, que representasse algum negócio. Não precisa de ser banco de dados grandes, tá? Então é muito para a gente trabalhar com os conceitos, para a gente ver como é que é, então não precisaria. Pode ser um banco de dados de uma loja, de um supermercado, enfim, pode ser qualquer banco de dados, tá? E aí nós, enquanto empresa de consultoria, nós fomos contratados então pela Algar Telecom, e nós temos que pensar no projeto como um todo. Então nós já vimos o tamanho da encrenca, já vimos a quantidade de dados, de banco de dados, já vimos toda a estrutura. Aí, a partir disso, a gente tem 3 trilhas aqui que a gente chama, tá? A gente tem a trilha da arquitetura técnica, a trilha do banco de dados do ETL e a trilha de visualização, tá? Da parte de visualização, de dashboard de relatório. Essa parte aqui, eu pretendo facilitar sobremaneira para vocês. Por que eu pretendo facilitar sobremaneira? Porque lá no nosso projeto, enquanto consultores, nós iríamos falar para a Algar Telecom se isso estaria nas nuvens ou se estaria on-premise, se eu teria que... qual a configuração do servidor que eu deveria ter, que tipo de equipamento e quais os softwares eu deveria ter para eu implantar esse projeto de BI. Então, aqui eu já estou sugerindo para vocês, tá? Não é obrigado, pode ficar, tem liberdade para escolher qualquer um também, tá? Mas eu estou sugerindo o MySQL como SGBD, estou sugerindo o MySQL, eu estou sugerindo o Pentaho Data Integration, PDI, como a nossa ferramenta de ETL, e a de visualização, vocês podem escolher qualquer uma, inclusive a que vocês forem fazer mini curso. Mas essas 2 encrencas aqui, eu sugiro fortemente, tá? O MySQL como um sistema de banco de dados e o Pentaho Data Integration como a nossa ferramenta ETL. E aí, isso aqui vocês vão ter que instalar. E também, de preferência, que seja para segunda-feira, para terça-feira, que a gente já tenha isso tudo pronto, já tenha isso tudo configurado, já tenha isso tudo resolvido para segunda-feira, tá? Então, para terça-feira. E aí, pessoal, tomem nota, prestem atenção, depois se precisar de voltar ou se perguntarem. Então, o MySQL, a hora que vocês forem instalar o MySQL, vocês vão lá na página da Oracle, tá lá tudo bonitinho. Aí vocês vão pegar o instalador do MySQL. Aí eu quero que vocês instalem o SQL. Então, eu tenho que instalar o server, o MySQL Server. Então, tem que instalar o servidor, tá? Então, eu tenho que ter esse servidor instalado. E também o Workbench. Esse Workbench, depois eu mostro aqui também, é onde a gente vai modelar o banco, é onde a gente vai interagir com o banco. Para quem fez disciplinas de banco de dados, provavelmente vocês tiveram que escrever bastante código SQL. Né? Vocês criavam banco por comando SQL, criavam tabela por comando. Aqui a ideia não é exatamente essa, tá? Partes do princípio, que isso vocês já fizeram, isso vocês já sabem fazer. Nós vamos utilizar as facilidades das ferramentas para a gente fazer esse tipo de situação, para a gente usar esse tipo de situação, tá? Então, a ideia é que a gente use essas soluções. Então, na hora que for instalar o MySQL, a gente precisa de instalar, então, o server, tem que estar tudo bonitinho. Um problema que pega aqui, via de regra, tá? É que, às vezes, vocês mudam o usuário e senha na hora que está instalando esse negócio e depois não lembram mais desse usuário e senha. Aí, o que acontece? Depois só instalando de novo, porque não há muito o que fazer não, tá? Então, fiquem atentos para não acontecer isso, para vocês não perderem essa oportunidade aí para depois ter que instalar isso de novo, tá? E o Pentaho Data Integration, esse cara aqui, eu vou mostrar ali também, depois eu compartilho outra tela ali, tá? Então, o Pentaho Data Integration, na verdade, eu não tenho que exatamente instalar
é um pacote, a gente vai fazer o download disso, e esse download tem que ser descompactado em algum lugar. E eu vou mostrar ali como que é esse bagulho, como que isso funciona, tá? Então, de software que a gente precisa de fazer é isso. O Pentaho Data Integration, às vezes dá problema, às vezes dá ruim aqui esse Pentaho Data Integration, tá? Por quê? Porque eu preciso do Oracle instalado, né, tem que estar instalado, não tem jeito, do Java instalado, eu preciso do Java instalado, então tem que ter o Java instalado. E às vezes tem alguns ajustes, algumas bibliotecas, algumas coisas que a gente precisa de instalar. Então isso costuma dar problema. Então não deixa para a última hora, porque isso aqui, quanto antes vocês verem funcionando, melhor será a ideia. Então, essa parte de infraestrutura, nós já definimos, já está definido, já está dado. É com isso aqui que a gente vai trabalhar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa modelagem dimensional. Para a gente fazer a nossa modelagem dimensional, a gente vai utilizar o Workbench, o MySQL Workbench. Então, é para desenhar mesmo um modelo de entidade de relacionamento, o DE, o diagrama do nosso banco. A gente vai fazer exercício disso a partir de amanhã, a gente já vai ver como é que é essa modelagem multidimensional, tá? A partir de um banco de dados relacional, como que a gente desenvolve o modelo multidimensional. Projeto físico. É tão somente o modelo dimensional, para a gente fazer um paralelo, o modelo dimensional para o projeto físico está para uma planta da casa, o modelo dimensional está para uma planta da casa, assim como o projeto físico está para a casa. Então, o modelo dimensional é a planta, tá? O projeto físico é a casa. Então, a hora que a gente fez a grande diferença, a hora que nós desenhamos o nosso projeto, modelamos aqui, criamos a nossa planta do nosso banco, com um comando depois a gente cria o projeto físico. Então, o projeto físico ele sai por consequência, tá? Então, a gente fez o modelo, do modelo dimensional para o projeto físico, comando, apertar comando. Então, qual que é a lógica, tá? Então, a gente desenhou a planta do nosso banco, agora eu tenho o banco, e agora, né, continuando o nosso paralelo com casa, eu tinha a planta da casa, eu fiz a casa, agora eu preciso de colocar móveis dentro dessa casa, eu preciso de mobiliar a casa. Então, o nosso ETL, o nosso programa ETL, é que vai buscar os dados lá no sistema de origem e vai imputar os dados no sistema, no banco, né, no nosso Data Warehouse que nós acabamos de criar. Então, essas duas atividades aqui, olha, elas vão consumir grande parte do tempo de vocês nessa disciplina, nesse semestre. E depois que os nossos dados estão no Data Warehouse, estão no banco de dados, aí a gente vai construir a parte de visualização. Aí vários de vocês já inclusive trabalham com isso, já sabem como que não terão maiores dificuldades com isso, mas na parte de modelagem e desenvolvimento do ETL, nós consumiremos muito tempo no nosso periodinho aí, nas nossas 9 semanas, e é bom a gente acelerar, porque nós não teremos muito tempo para brincar com isso, tá? Então, deixa eu sair aqui, espera aqui, descartar. Se quiserem fazer pergunta, podem ficar à vontade, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês o roteiro do trabalho, tá? Aqui o que é, com as datas, então a gente já tem datas, 3/11 tem uma entrega, dia 16/11, 7/12 e 14/12, então dia 16/11, né, 3 semanas, a gente tem que ter o banco de dados já modelado, então por isso a gente não tem tempo a perder. 15 dias depois, 20 dias depois, aí nós teremos que ter os dados imputados dentro do nosso banco. E mais uma semana para visualização dos dados, tá? Lá no dia 22 de dezembro, então, a gente tem a entrega final do projeto, tem uma etapa, esse projeto precisa ser documentado, tá? Então, tem que ter uma entrega de documento, tá? A gente vai construindo o documento, tem uma apresentação final e avaliação final. No período passado, eu não apliquei prova, tá? No período passado, deixa eu parar o compartilhamento aqui.
No período passado, foi o trabalho, né, a grande parte de pontuação, mais lista de exercício, mais algumas atividades, mas no período passado eu tinha 5 alunos, era extremamente fácil eu acompanhar, monitorar os 5 alunos. Aqui nós temos mais, nós temos com 12 alunos, então já fica um pouquinho mais complexo. E como eu vou colocar isso tudo no Moodle também, talvez eu cisme de colocar lá alguma provinha, mas aí a gente combina isso antes também, tá? Mas talvez tenha prova, mas com a pontuação menor. Historicamente, nessa disciplina, eu já dou uma prova só mesmo, só lá no final, e a grande parte da pontuação é trabalho, atividade, os trabalhos que a gente vai desenvolvendo, né? Então, de novo, pensando principalmente no caráter extremamente prático dessa disciplina, tá? Então, é pensando muito na aplicação. Então, por isso que naturalmente, normalmente, ela já não tem prova, não. Então, o que a gente tem? Olha só. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Quem que tem consulta que está saindo? Eu, Pedro. Oh, beleza, Pedro. Beleza. Deixa eu ver aqui, ocupar. Aqui está gravando. Deixa eu só aumentar essa aqui, porque como esse aqui está gravando. Esta aqui, olha, essa é a cara do ETL, tá? Da nossa ferramentinha do Pentaho Data Integration. O que acontece? Deixa eu olhar aqui. Isso aqui é a carinha do Pentaho Data Integration, depois eu vou mostrar como que eu cheguei aqui, como que nós entramos aqui, tá? Então essa é a cara desse bagulho, desse negócio, olha só. É um ambiente, tá? Que, na hora que a gente entrar aqui, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem aqui um ambiente de criação de programas. De cada, né, a gente tem, vou detalhar isso mais no decorrer aí dos dias, tá? Mas a gente tem basicamente 2 tipos, tá? A gente tem a transformação, que é um programa individual normalmente, e a gente tem o conceito de job, que é um conjunto de transformações, tá? Então, a gente tem essas 2 coisas. E como que esse negócio funciona? Olha só, isso funciona de forma, tá? Eu vou pegar aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Propriedades. Eu tenho aqui, olha só, um exemplo muito simples de um programa. Isso aqui é um programa, olha só. Por trás dessa interface aqui, roda Java. Então, o Pentaho Data Integration, ele gera código em Java. Então, por trás desse negócio aqui tem Java. O que esse meu programa faz? Ele lê uma planilha Excel, esse programa meu, ele vai lá no Excel, acessa os dados lá no Excel, e ele grava isso no arquivo TXT. Então, eu tenho um programa aqui, na verdade, eu tenho o E de extração e tenho o L de load, de carga. Nesse caso aqui, eu não tenho T, eu não fiz nenhuma transformação. Mas esse programa meu, né, então ele faz o E de extração e o L de carga. Então, eu construí um programa desse, eu posso rodar esse programa. E aí, olha só, o que esse programa faz? Deixa eu ver se ele está conectado nos dados direitinho. Se ele tiver, ele vai trazer aqui. Ele não tá, essa planilha não está conectada, eu não sei qual planilha que é não, mas se esse programa estivesse rodando direitinho, com esse parâmetro aqui, olha só, eu conectei, deixa eu achar um aqui. Esse bloquinho meu de dados, eu vou achar aqui uma planilha Excel. Olha só, esse
projetinho meu. Olha o que eu fiz com esse objeto, tá? Esse objeto, ele vai lá no Excel, isso tudo que eu fiz, olha, ele vai lá no Excel, eu fiz um programa aqui, né, com esse objetozinho aqui, ó, o que esse programa meu faz? Ele vai lá num diretório, no meu computador, encontrei uma planilha Excel, fui na planilha Excel, peguei a aba clientes, tá vendo aqui, olha só, eu adicionei uma planilha Excel. Da planilha Excel, eu escolhi a aba clientes. Na aba clientes, eu escolhi esses campos que estão lá. E aqui eu fiz uma visualização dessas informações, tá vendo? Então, eu fiz uma visualização aqui dos meus dados. Então, esse código do programa que eu acabei de fazer, esse código aqui, o que ele faz? Ele vai lá no Excel e lê os dados. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar esses dados em um arquivo TXT. Então, o meu programa, tá? Ele está lendo, deixa eu ver aqui onde que eu estou gravando. Ele lê um arquivo Excel, não faz transformação nenhuma, e vai salvar isso lá no arquivo TXT. Acabei de fazer um programa que faz isso, olha. Estou rodando, executando aqui o meu programa. Então, ele vai ler aqui esse arquivo Excel, por acaso ele deu erro. Qual erro ele deu? Eu não estou conectando. Acho que esse erro aqui já estava aqui. Na verdade, ele fez, ó. Dia 26/10, às 15h08, ele acabou de gravar esse arquivo aqui, olha só. Então, olha só, o meu programa, tá? Ele leu uma planilha Excel, né? Encontrei uma planilha Excel e gravei um TXT. Então, eu fiz o E de extração e o L de carga, não fiz o T aqui. Então, isso aqui é um programa extremamente simples, mas nós vamos fazer coisas mais complexas, tá? Dependendo de o que nós estamos lendo, para o que nós estamos gravando, então nós vamos fazer coisas mais complexas. Então, esse programa aqui que eu fiz, por exemplo, olha só, ele tem, inclusive, código Java, tá? Eu posso, JavaScript, eu posso, inclusive, escrever algum bloco de código. Eu acesso banco de dados, eu faço transformação, eu faço uma série... A gente tem aqui, olha só, uma série de possibilidades. Então, olha só de input, a quantidade de objeto que eu tenho. Output, a quantidade de objeto para output que a gente tem. Transformação, a quantidade que a gente tem. Então, a gente vai ter aí uma aula específica para a gente tratar disso daqui a pouquinho, mas essa é uma ferramenta de ETL, tá? Então, é o Pentaho Data Integration. E como que a gente instala esse Pentaho Data Integration? Então, vocês vão ter que ir lá no site do Pentaho, tá? Então, a gente vai procurar isso lá, e mais ou menos a gente instala isso assim, ó. Então, tem as versões, tá, do Pentaho. A última que eu tenho instalada a 5, a 6, a 7 e a 8. Então, ó, Pentaho Data Integration, no meu é versão 8. Eu acho que deve estar na versão 9 ou 10 já, as versões que tem. Então, a gente vai lá e vai fazer o download. A hora que nós fizermos o download, tá? Olha, a gente baixa um arquivo desse compactado. Então, baixei o arquivo compactado. A instalação dele consiste simplesmente de descompactar esse arquivo que a gente está baixando. Olha que são arquivos grandes, olha só. Mas a instalação consiste em descompactar. Uma vez descompactado, ele vai gerar uma estrutura aqui,
e a gente vai rodar um arquivinho que chama spoon.bat. Então, esse aqui é o arquivo que a gente roda para a gente abrir, para a gente carregar esse programa para a gente usar. A gente vai brincar com isso aí um pouquinho também, no decorrer aí das próximas aulas, a gente vai brincar um pouquinho com isso, tá? Então, o que a gente precisa, tá? A partir de hoje, a gente precisa definir a ferramenta que a gente vai trabalhar, vai dar o minicurso, vocês vão dar o minicurso. A gente precisa de correr atrás do banco de dados, se a gente tem ou se a gente não tem. A gente precisa de instalar o SQL, o MySQL e o Pentaho Data Integration. Mas se não quiserem usar o MySQL e o Pentaho Data Integration, por exemplo, se quiserem usar o SQL Server, a Microsoft tem o banco, o SQL Server, por exemplo, e tem o Server, o Integration Service, que é a ferramenta de ETL da Microsoft, então pode usá-la também. E a gente tem outras ferramentas de ETL, mas, por exemplo, né, o Nime, o RapidMiner, não são exatamente ferramentas de ETL, mas trabalham como ferramentas de ETL. Eu poderia utilizar o Python como uma ferramenta de ETL, não recomendo, porque eu teria que programar uma série de coisas muito mais do que eu teria que programar numa ferramenta dessa, tá? Mas a gente tem outras ferramentas, tem outros SGBDs, e vocês sintam-se à vontade para usar o que vocês quiserem. Por que eu recomendo esses? Porque esses eu tenho mais, digamos assim, fluência nessas plataformas aí, e eventualmente eu consigo ajudar com mais facilidade. E nos outros, eventualmente, se eu não souber, eu não tenho problema nenhum de correr atrás e aprender com vocês também, não. Mas é impossível a gente saber todos os SGBDs em detalhes, saber todos os ETLs em detalhes, saber todas as ferramentas em detalhes, tá? É uma enormidade. A vantagem é que são todos parecidos. Se eu sei uma ferramenta de visualização, né, todas as ferramentas de visualização, eu conecto, carrego, monto. Todas as ferramentas de ETL, elas funcionam mais ou menos da mesma forma. Todos os SGBDs funcionam mais ou menos da mesma forma. Só que cada um deles tem detalhes, e às vezes os detalhes é que pegam. Então a minha sugestão é esta, mas não tem que ser nenhum desses, caso não queiram, tá? Recapitulando, definição da ferramenta que vocês vão trabalhar no minicurso, o banco de dados, o problema que a gente vai trabalhar, e a configuração dos ambientes de vocês, instalação desses softwares. E a partir de amanhã, já é mão na massa, a partir de amanhã a gente já vai ensinar a modelagem multidimensional. Então, eu não tenho banco de dados em um SGBD, eu tenho em planilhas Excel, as tabelas. Dá para usar? Até dá. Eu vou pegar os dados da internet, os dados estão em arquivos, ou está em arquivo TXT, ou coisa do tipo. Dá para usar? Até dá, não recomendo muito, mas dá, tá? Às vezes com maior ou menor dificuldade ou facilidade, não recomendo muito, mas dá. O ideal é que esteja em algum SGBD, mas se não tiver, não há problema não. E aí, até terça, impreterivelmente, se não tiverem, se não conseguirem, se não acharem, aí eu passo o banco de dados para vocês. Se tiverem e puderem, o ideal é que compartilhem comigo, porque aí eu instalo na minha máquina também, aí eu configuro aqui, crio, acompanho. Então, dentro das possibilidades de ajudar, é assim mais ou menos que a coisa funciona. Certo, pessoas? Dúvidas, perguntas, comentários, angústias? Zé, Oi. semestre passado eu tinha te mandado uma base de uma farmácia de Goiás. Aí você tinha falado que ela servia para BI. Será que eu posso usar ela? Com certeza, pode usar. Tá Eu bom. acho que pode sim, porque lá tinha o cadastro de produtos, tinha os clientes, acho que tinha clientes, tinha uma série, tinha tabelas diferentes, tinha venda, né, estoque, Isso. tinha umas coisas lá, tinha uma série de informações, né? Uhum. Eu acho que aquela dá. Agora eu preciso de refrescar minha memória, que eu tô velho e tico e teco não funciona muito bem, tem hora não. Eu Mas te eu acho mando que de dá. novo. Tá bom. Não, beleza, Te mando de novo. Obrigada. beleza. Imagina. Certo, pessoas? Zé, só uma coisinha. Quando você falou do mini curso, ferramenta de visualização, o que você quis dizer com essa parte? Power BI, MicroStrategy, Tableau, ClickView, ClickSense,
Google Data Studio, Spotify. Ah, tá. Então, no caso, a gente falar de cada uma dessas ferramentas. Uma. Você vai escolher uma. Não, eu falo Ensinar assim, dessas ferramentas, uma. escolher uma. Uma. Certo. Tá? Tá, obrigada. Imagina. Dúvidas? Tranquilo? Certinho, pessoas? Ó, lá no diretório, não são todos que estão conseguindo, né? Mas lá no diretório, lá estão as aulas já do semestre passado, do período passado. Então, se quiserem, inclusive, adiantar a situação, inclusive eu acho que tem alguns dos mini cursos que estão gravados lá também. Então, se vocês quiserem acessar lá e dar uma olhada como é que foi, ver como é que foi, tá gravado lá. Essas aulas que a gente vai ter, obviamente eu vou gravando de novo, porque, né, a gente vai falando, nominando as pessoas, traz para a nossa realidade, às vezes fala algumas coisas diferentes, mas as aulas, teoricamente, são as mesmas e já estão gravadas lá também, tá? Então, se quiserem... Outra coisa, eu estou metido a besta, mas é questão de necessidade. Eu criei um canal no YouTube e as minhas aulas, eu dei aula nesses dias em 2 MBAs, um em gestão empresarial e o módulo foi inteligência de negócios, mas muito com a visão de negócio, a visão mais de administrador, e o outro foi Finance Analytics, que foi os 2 últimos finais de semana. E as aulas estão todas lá nesse canal no YouTube, então tem lá, né, várias coisas que poderão ajudá-los, principalmente para entender panoramas gerais, para entender... E as nossas aulas também de BI e de análise de dados 4, eu pretendo subir para lá também, para ser um ambiente lá de consulta, As aulas estão gravadas, estão disponíveis, podem ficar à vontade para assistir, para fazer o melhor uso que vocês quiserem e puderem. Está liberado lá, tá? Zé, deixa eu só ver com a turma aqui. Vocês conseguiram baixar o Dropbox? Porque são 6 gigas. O Dropbox grátis é só 2. Acho que ninguém conseguiu baixar. No outro período eu não consegui, não. O Zé, no OneDrive a gente está com 1 tera. Eu vou fazer o seguinte. O que está mais pesado lá, o que está mais pesado lá são as aulas. No Google Drive. O Google Drive é 10 GB. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir as aulas... Mas é essa que a gente precisa ver, pessoal. Eu vou subir as aulas para o YouTube, que aí eu tiro as de lá também. Aí elas estando no YouTube, você não precisa eu tiro de lá que... mas você... Alivia espaço. Gente, mas dá para acessar sem usar seu negócio, porque eu fazia isso semestre passado. É só você aceitar e depois você retira do seu Dropbox e aí você consegue acessar normalmente, porque você já... Eu acho que se você não colocar para sincronizar, você não pode sincronizar. Se você colocar para sincronizar, ele tenta encher o seu Dropbox. Aí você entra pelo site. Sem sincronizar. Isso, Mas aqui, professor, o meu nem abre. Olha aqui, eu tentei tirar do tamanho, aí clica, nem abre, tá vendo? E você está fazendo pela web? Pela web. Compartilha sua tela aqui embaixo. Aqui, olha, embaixo tem compartilhar a tela, olha. Que aí eu consigo ver sem você precisar de projetar. Que você está no celular, né? Tá certo. Eu passei pro celular porque a câmera é ruim do notebook. Não, tá tranquilo. Mas aqui, aí sai assim, tá vendo? Não consigo. Mesmo direto. Não dá para ler, não. Tá sem foi. Aí eu já fui direto para cá. Mas a gente vai ver. Os vídeos eu vou subir pro... Não consegui ver, não, Letícia. Não tá legível, não. Os vídeos eu vou subir pro YouTube, aí lá fica disponível, dá para ver, sem maiores problemas. E ao tirar os vídeos de lá, aquele volume grande que está lá diminui para menos da metade que está lá também, diminui substancialmente. Porque aí são arquivos bem menores. Aí será possível vocês verem. Beleza? Aí resolve o seu problema também, Letícia Santos. Acho que você também está com problema, né? E aí a gente vai vendo. Até amanhã. Sim, tô com problema, mas eu consegui... Zé, deu certo aqui, ó. Deixa eu avisar pro pessoal aí que dá para entrar. Eu só consegui baixar, eu saí dele de novo, depois eu entrei e eu consegui baixar, tipo, arquivo por arquivo. Tem que ir arquivo por arquivo.
baixar a pasta inteira não tem como, não, mas arquivo por arquivo tá dando. Eu consegui abrir ele depois. Ah, beleza, Letícia. A solução qual que foi, isso, Fran? a gente não consegue baixar, mas consegue visualizar todos. Entendi. Foi essa. Você mandou, né? A gente Aham. aceita a permissão que você mandou para a gente aqui, a gente tenta baixar no Dropbox, não dá. Mas depois você clica lá nos 3 pontinhos, põe em visualizar, você consegue visualizar todas as pastas. Aí dá Eu para você consegui visualizar. fazer isso agora também, eu ia mostrar aqui. Aí você consegue visualizar, dá para você ver o que você Só não dá quiser. para baixar tudo mesmo. Sem Mas precisar deu baixar. certo. Dá para ver, Zé. Não, beleza, beleza. Aí vamos ajustando aí, porque na verdade a minha angústia é mais ou menos assim, porque eu tenho muito conteúdo para compartilhar. E aí não dá para colocar tudo no Moodle, não dá para, enfim. Aí a gente vai conseguindo aí fazendo essas coisas. O que for essencial eu vou subir para o Moodle e é pequeno. Os vídeos eu subo para o canal do YouTube, para a internet. E os outros a gente vai arrumando um jeito aí de compartilhando e de vocês terem acesso. Beleza? O que vocês acharam? Qual que é a expectativa? Como que a gente caminha aí nessas 9 semanas? A expectativa tá alta, né, Tem que Zé? ralar, né, Zé? Tem que ralar. Ó, Deixar rolar para ver o que vai dar. não deixa rolar, porque senão não vai dar. Segura. Passa sebo nas canelas e acelera. O de vocês aqui, comigo pelo menos, o Marcos Antenor, ele fez, e a Ana Luísa, eles fizeram semestre passado a análise de dados 4. Eles sabem que, assim, e eles firmemente, guerreiramente, pontualmente, correndo atrás das entregas, e eles sabem que chegou lá no final do semestre só a capinha do Batman, porque se deixar, se perder, não dá. E essa aqui é pior do que a de lá, de análise de dados 4, porque lá, se eu não fiz uma etapa, eu posso fazer a outra normalmente. Aqui, se eu não fiz uma, eu não consigo fazer a outra. Elas são dependentes, então passa sebo. Não é isso, Marcos? Exatamente, fica aí a dica. Fica aí. Gente, e outra coisa é o seguinte, tá? Não sei como é que são outros professores, mas pelo menos a maioria que eu converso, nós professores, é um momento de aprendizado enorme e uma coisa que com a mais absoluta certeza, nós estamos trabalhando muito mais do que eu estou, tá? E nesse contexto também, eu não me importo, a gente criou o grupo do WhatsApp, eu não me importo vocês mandarem mensagem a hora que for. Às vezes eu não vou responder, tá? Mas, assim, não precisa preocupar se é sábado à noite, se é domingo à noite, se é a hora que for. Porque eu vou ver lá, se eu não responder na hora, eu respondo depois. E, às vezes, eu consigo responder bem na hora e dar dinâmica nas coisas de vocês também. Elas não ficam paradas esperando, tá? Então, tem o monitor para disciplina, tá? O Murilo. Obviamente, ele está, é esperado do monitor, ele já fez a disciplina, ele foi monitor no período passado agora, ele é extremamente interessado no conteúdo, na disciplina, mas é um aprendiz também. Então, tem coisas que, obviamente, ele não vai saber, que aí vamos procurar, vou ajudar, mas tem um tanto de coisas que ele já trilhou, que ele já sabe, tá? Esse Pentaho Data Integration costuma dar dor de cabeça e as soluções, normalmente, algumas delas são muito simples. Mas aí a gente fala, olha, não rodou, então a gente vai ver por que não rodou. Aí alguns a gente consegue resolver de forma extremamente rápida e não deixa a coisa acumular, não. Beleza? Nos vemos amanhã, Marcos Antenor, amanhã às 16 horas. Beleza. Ô Zé, Oi. será que depois da aula você pode ficar comigo com a Raquel pra gente conversar um negócio? Demais da conta, posso sim. Então Até tá às bom. 16 horas, 16 tem outra aula. Tá bom, obrigada. Gente, eu vou parar de gravar aqui então, e aí vou salvar, e depois, aí eu vou salvar